Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre códigos dentro da nossa lógica combinatória, do assunto tema que a gente vem trabalhando. Os códigos, na verdade, estão presentes na vida da gente, a gente já os utiliza, mas é importante evidenciar eles para o uso dentro da eletrônica digital. Existe uma série de códigos que são utilizados, por exemplo, para leitura de teclado, para saída em displays. Muitos foram criados para reduzir a probabilidade de erro. A gente vai falar um pouquinho neles aqui. Nessa primeira parte eu vou fazer um pouco de ênfase para definição, mostrar os 3 ou 4 códigos que são os mais utilizados aí, e depois a gente vai trabalhar com alguns outros, quando for inclusive fazer a decodificação de um código para o outro. Nessa primeira fase nós vamos falar especificamente sobre códigos. Na sequência, vai ter um vídeo sobre os circuitos codificadores, que vão gerar esses códigos que a gente está conversando hoje. E, posteriormente, circuitos que vão fazer, então, essa tradução, como eu falei, de um código para o outro. Entra decimal, sai binário, entra binário, sai para 7 segmentos e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. O que são esses códigos e para que eles servem? Aqui eu ilustro com uma foto do Samuel Morse, que viveu no século XIX, e ele inventou, entre outras coisas, o telégrafo elétrico, né, que foi tão usado para comunicação a longa distância, e muito progresso veio associado a essa invenção. Junto com o telégrafo, o código utilizado para essa comunicação, que era o código Morse, o código do Samuel Morse. Por que eu falo aqui do código Morse? Porque é um código, nem todo mundo usa mais, né? Mas ele é mundialmente conhecido e ele utiliza traços e pontos para representar letras e números. E ainda também fim de frase, vírgula, parágrafo, essas coisas. Mas, basicamente, letras e algarismo. Mas, se eu for usar o que eu sei do código Morse, como que eu poderia definir, então, o que é código? Eu posso dizer que é uma combinação de símbolos que vão representar informações? Será que eu posso dizer isso? É possível. Vamos dar uma olhadinha, então, em códigos e aplicações de códigos. E aí a gente vai reformulando essas definições. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns exemplos, né, e alguns outros códigos novos, e a gente vai trabalhar em cima deles. Vamos tentar entender a aplicação deles e o que de fato eles estão representando, como eles estão expressando. O mais conhecido pelos estudantes da eletrônica digital é o código binário. Poxa, mas o código binário é um código? Sim, pessoal, o código binário é um código. Quando eu faço combinações de 0 e 1, eu estou utilizando essas combinações para representar uma quantidade. Então, combinar zeros e uns, uma vez que uma combinação nunca é igual à outra, então uma representação é única para uma quantidade, eu posso sim usar o código binário como uma representação comum. Aqui eu tenho para mostrar para vocês, por exemplo, no exemplo aqui, o 286 decimal. Pode-se utilizar essa sequência de uns e zeros aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, em binário para representar a mesma quantidade. Um usando o código ou sistema decimal para representar, o outro o código ou sistema binário, né, dentro da sua representação. Aquele que, obviamente, tem mais caracteres para representação, vai ter, então, uma mantissa menor. Não é? O sistema decimal tem 10 símbolos, do 0 ao 9 para representar, eu estou trabalhando ali com 3 dígitos. Já no sistema binário, eu estou trabalhando com 9 dígitos. Isso a gente já viu lá quando aprendeu a fazer a conversão de binário para decimal, decimal para binário, a gente viu que quanto maior a base, maior o meu arsenal de símbolos, né, de caracteres que eu tenho para representar dentro daquele sistema, menor vão ser as mantissas para a representação da mesma quantidade, ok? Código BCD, decimal codificado em binário. O que significa? Eu tenho para cada símbolo decimal um número respectivo em binário. Mas chamando aqui a atenção, não é um número binário como a gente viu anteriormente. É uma tradução exata do símbolo. O 0
é traduzido, e isso vai até o 9. Não existe A, B, C, D, nenhum outro símbolo, ok? Bom, uma observação a mais é preciso fazer aqui. O 9 decimal, se eu for fazer a tradução para binário, vai me resultar em 1001. A gente pode olhar para a tabelinha ali à nossa direita. 1001, né? Que é o 9 em binário, normal. Então, eu precisei usar 4 bits para fazer essa conversão, para representar em binário um número ou uma quantidade que eu sei que é 9 no sistema decimal. Ok. Então, eu preciso de 4 bits. Por isso que todo número BCD usa 4 bits. O 0 vai ser 0000. Eu vou colocar os zeros à esquerda, eu vou deixar ele sempre preenchido os 4 bits. E essa é a justificativa de eu utilizar, então, 4 bits para a representação de um número BCD, ok? Qualquer outra combinação que equivale a quantidade 10, 11, 12 não vai existir no sistema BCD. E isso é muito importante frisar. Não existe símbolos maiores que o 9 em decimal, então não vai ter uma conversão de binário maior do que 9 dentro do código BCD, ok? Se eu fosse ter, então, o número 12 decimal convertido para BCD, eu teria que fazer a conversão do 1, que daria 0001, e do 2, 0010. Então, o número 12 decimal traduzido para BCD vai ser 0001 0010. Tranquilo? Vou pegar o símbolo do 1, vou converter ele para BCD. Vou pegar o 2, vou converter ele para BCD. 12 decimal, 0001 0010. Ok? Código excesso 3. Excesso 3 é que já começa no 3. Se a gente fosse fazer uma ligação aos números binários. De novo aqui eu tenho traduções do sistema decimal para o sistema excesso 3. Decimal significa que é de 0 a 9 apenas. Certo? De 0 a 9 apenas. Não tem 10, nem 11, nem 12, não tem letra. 0 ao 9. Ok? E como é que isso acontece? Como é que isso é organizado? Eu começo do 3 e vou até o 12. Né? Então, o 0 decimal equivale a 3 em binário. O 1 vai equivaler ao 4, o 2 vai equivaler ao 5 e assim por diante. Poxa, mas para que esse código? Para que isso, gente? Bom, pessoal, quando eu faço contas de subtrair, né, então lá adiante, quando a gente for estudar um pouco mais a parte de subtração, vocês vão ouvir falar na questão do complemento, ou um número onde eu vou pegar e vou fazer a inversão dele bit a bit. Mas eu posso falar em questão de complemento usando um número decimal, por exemplo. Qual é o maior símbolo do meu sistema decimal? É o 9. Então, o complemento é o que falta para chegar no 9. Então, o complemento de 2 vai ser o quê? 7. É o que falta para o 2 se tornar um 9. O complemento de 7, quanto que é? 2. Faltam 2 para chegar ao 9. Né? Então, é o complementar para chegar no maior valor. O complemento de 1 vai ser 0. Né? No sistema binário seria um o contrário do outro. E aí que está a sacada. Quando eu trabalho com excesso 3, fica muito mais fácil de eu fazer essa complementaridade lá no sistema binário. Um exemplo seria o seguinte, está anotado aqui. O número 2 se escreve, conforme está ali na tabela, 0101. O complemento do 2 é o 7. A gente já viu isso, porque 2 faltam 7 para chegar em 9. Isso no sistema decimal. Mas como é que é o complemento de 2 em binários, ou em excesso 3? Eu vou pegar o meu número, 0101, excesso 3, e vou inverter cada dígito. Onde tem 0 eu coloco 1, onde tem 1 eu coloco 0, certo? Então, se vocês forem ver, o complemento do 2 é o 7, eu já sei. E o complemento em excesso 3 do 2 seria 1010, fazendo a mão. E se vocês forem ver, 1010 é o 7. Então, o excesso 3, essa correspondência
fecha. Isso não acontece lá em números binários, ou não acontece também no BCD, mas acontece no SS3. Né? Por isso o SS3 é tão utilizado em subtrações. Tá? Preciso desse complemento e lá nas subtrações é muito importante. Certo, pessoal? O código Gray é um código diferente. O código Gray ele tem a particularidade de uma transição de um valor decimal para outro valor em alterar apenas um único bit. Isso não acontece, por exemplo, no sistema binário, talvez aconteça em algumas transições, mas não em todas. O código Gray não. O código Gray funciona de em qualquer valor que vocês parem, de 0 a 15, porque este aqui tem 16 representações, né? Então, para qualquer uma dessas que vocês parem aleatoriamente e façam a transição ou para cima ou para baixo, vocês vão perceber sempre a alteração de um único bit, ok? E por que isso é importante? Quando eu vou trabalhar com sistemas de comunicação, por exemplo, né, fica fácil de averiguar se houve algum curto-circuito ou se houve alguma interferência no sinal, né, porque ele usa as adjacências, como tem lá nos mapas de Carnot, né, para funcionar. Essas adjacências garantem sempre uma estabilidade de 3 variáveis para que uma dessas variáveis possa, então, ter alteração de valor. Tá? É isso que o texto está querendo apresentar para vocês. Eu posso olhar aqui, então, a minha tabelinha de representação, né, decimal Gray, dividir ela em 4 para ficar mais visível. O Gray, então, ele já trabalha com representações que vão do 0 ao 15, certo? Então ele está bem dentro das representações, por exemplo, para hexadecimal. Aqui é possível ver, por exemplo, se eu pegar o número 1, ao fazer uma transição para o 0 ou para o 2, a gente observa que do 1 para o 0 apenas o bit menos significativo se altera, assim como se eu for fazer do 1 para o 2, apenas o segundo bit troca de 0 para 1. Da mesma forma, se eu for ir do 2 para o 3, apenas o bit menos significativo se altera, e assim por diante. Sempre apenas um bit vai trocar e os outros vão permanecer iguais. Aqui retornando, também na questão de emprego, a gente tem aqui, por exemplo, na figura 5, um esboço de um encoder da parte do sensor, que pode ser a parte branca sendo vazada e a parte preta preenchida. Significa que apenas uma dessas regiões, dessas 4 regiões, vai se alterar, porque elas foram construídas usando o código Gray. Então, se porventura eu tiver 2 variações, a leitura foi errada, foi feita errada. Esse caso aqui é um sistema de encoder absoluto. Essa rodinha fica fixa ao eixo e eu vou ter um LED para cada setor desses. E com isso eu consigo ter uma posição em que o eixo se encontra. Se eu for trabalhar, por exemplo, pensando, né, eu tenho 360 graus, aqui ficou mal, né, 360 graus divididos por 16 posições, e eu vou ter mais ou menos a faixa de erro que eu posso ter aqui entre uma leitura e outra. Né. Um outro código bastante usado é o código de 7 segmentos. Por que se chama código de 7 segmentos? Na verdade, é a maneira como eu vou representar cada algarismo no meu display, vai acabar compondo assim um código. Então eu vou ter uma relação, por exemplo, do 0, que LEDs eu tenho que acender, que LEDs eu tenho que apagar. Todo LED tem um anodo e um catodo. O catodo vai na parte, se liga ao potencial menor da fonte, e o anodo ao potencial maior, e insere com esse LED, tem que ter um resistor para fazer a limitação da corrente para esse LED não queimar, certo? Então ele vai ficar com uma parte do potencial, em torno de 1 volt e pouco, 1.2 volts em cima do LED, e ele limita a corrente para que essa corrente não passe, então, dos 8 a 10 miliamperes aí, dependendo do LED. Ok, se todos os LEDs, os 7 LEDs que tem no meu display, tiverem os catodos todos conectados no mesmo nó,
ligados ao potencial menor. Para que eu acenda um ou outro LED, eu preciso inserir, então, um potencial maior, né, no anodo desses LEDs, e aí cada anodo está livre. Os catodos estão todos juntos, por isso chama catodo comum, e os anodos estão livres para receber tensão de um circuito específico. Então eu vou ter, no caso, um circuito digital para cada um desses LEDs, que vai fazer com que esse LED acenda ou não, dependendo do caractere que o display irá representar. Aqui embaixo eu tenho, então, um esquema de como esses LEDs se dispõem. Aqui os catodos todos ligados no comum, né? Todos os catodos no comum, e os anodos iriam para um circuito eletrônico composto de portas lógicas ou mesmo microcontrolador, onde esses LEDs vão ser acesos ou apagados dependendo do algarismo que eu quiser representar. Aqui a disposição da face do display e o nome de cada um dos LEDs que ele apresenta. O topo aqui é o LED A base é o D, e aí na sequência eu tenho do A, sequência horária A, B, C, D, E, F, e o G é aquele do meio ali. Ok? Vale para o anodo e vale para o catodo comum. Aqui é a tabela do código de 7 segmentos, específica para o catodo comum. Que significa isso? 1 liga o LED, 0 desliga o LED, então o catodo estando no potencial menor, para que o LED acenda, eu tenho que colocar um potencial maior, tá aí o 1 na tabela, certo? Então para representar o 0, eu preciso ligar todos os LEDs, exceto o LED G. Vamos olhar aqui. Ó, o A tem que estar ligado, o B, o C, D, E, F, eu só não ligo o G. Aqui eu não vou fazer menção ao DOT, né, ao ponto, somente aos LEDs de A até G, ok? Para ligar o 1, já aproveitando a figura, eu ligo somente o B e o C e todos os demais ficam desligados. Para o 1 eu ligo o B, ligo o C e desligo todos os outros. Para o 2 eu tenho que ligar, vamos olhar aqui, 2, A, B, G, E e D. Então, A, B, o C não. Vamos lá. 2. A e o B, o C não. Depois, D, E ligados e o G. O F não. D, E, o 2 é assim, né? Então, não liga o C e não liga o F. Ok? E assim, sucessivamente até a letra F. Ok? Então, eu posso fazer a letrinha A, B, C, D, E e F. Isso se eu quiser que ele trabalhe representando hexadecimal. Se eu quiser que vá somente a representação dos decimais, então eu paro nessa linha e daqui para baixo, do A até o F, não tem representação nenhuma. E aí eu vou fazendo. Se eu precisar fazer, por exemplo, para anodo comum, eu tenho que inverter essa tabela toda. Onde tem 1 passa a ter 0, onde tem 0 passa a ter 1. Ok, pessoal? Seria isso aí. Essa apresentação foi feita com o Sway para fazer um pouquinho diferente do que a gente já vem fazendo, deixar um pouco mais animada. Fica aqui, então, essa parte inicial, as partes seguintes que envolverão os circuitos que geram códigos e os circuitos que vão decodificar de um código para outro, como os próximos vídeos, certo? Fico aguardando, então, o retorno de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, entre em contato. Para os alunos que estão usando esse vídeo e têm aulas no Classroom, existe ainda um arquivo PDF com um resumo de aula, que são a parte que eu falei aqui, está toda escrita, e vocês lá vão poder ter acesso, certo? Um abraço a todos.